Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Roberto e Helena eram um casal admirado por todos. Juntos há mais de 15 anos, compartilhavam uma vida simples em uma pequena vila costeira onde o tempo parecia passar mais devagar. Seus dias eram pontuados pelo som das ondas e pelos gritos das gaivotas, sons familiares que embalavam sua rotina diária. Roberto, um homem de poucas palavras, trabalhava duro em uma fábrica local, com as mãos calejadas e danificadas por anos de trabalho, um testemunho de seu sacrifício silencioso pela família. Todos os dias ele se levantava antes do amanhecer, tomava um café rápido antes de ir para a fábrica e voltava para casa à noite, cansado, mas sempre com um sorriso para a esposa e os filhos. Helena ficava em casa cuidando de Sofia e Daniel, seus 2 filhos animados que alegravam seus dias. Ela cuidava cuidadosamente da horta da família, preparava refeições simples porém deliciosas, e criava uma atmosfera acolhedora em sua modesta casa. Eles não tinham muito dinheiro, mas tinham algo que muitos invejavam, um amor forte e sincero que parecia capaz de superar todas as adversidades. Os fins de semana eram dedicados à família. Juntos cuidavam do jardim, brincavam com as crianças ou passeavam pela praia, onde as risadas de Sofia e Daniel ecoavam no ar salgado. Roberto sempre encontrava um momento para conversar com Helena, ou para lhe dar um beijo no rosto enquanto ela assava pão. A modesta casa deles, com paredes caiadas de sal e persianas azuis, era um verdadeiro refúgio de amor e simplicidade. No entanto, apesar dessa imagem de felicidade, algo em Helena começava a mudar. Roberto notava isso aos poucos, a princípio por pequenas coisas. Ela se tornava mais quieta, seu olhar às vezes perdido na distância enquanto observava o mar da janela da cozinha. À noite parecia cansada, mas não pelo cansaço físico das tarefas domésticas. Era algo mais, um cansaço mais profundo, quase espiritual. Às vezes, ela se isolava no jardim, sentada em uma velha cadeira de madeira, com os olhos fixos no horizonte, como se procurasse algo que ninguém mais pudesse ver. Roberto, embora naturalmente discreto, tentou conversar com ela sobre o assunto. Perguntou-lhe gentilmente se estava tudo bem, mas Helena sempre sorria e respondia que estava simplesmente cansada. No entanto, em seus olhos crescia uma sombra, uma espécie de melancolia que ele não compreendia. As conversas tornaram-se menos frequentes e, embora o amor permanecesse presente, uma distância invisível se instalou entre eles. Roberto sentia que algo pesava no coração da esposa, mas não sabia como ajudá-la. Vários meses depois, o vazio dentro dela aumentava cada vez mais, uma sensação de insatisfação que a consumia aos poucos. Todas as noites, deitada ao lado de Roberto, Helena não conseguia deixar de sentir uma sensação de desconforto, como se algo estivesse faltando em sua existência. Não que Roberto não a fizesse feliz, ele era atencioso, terno e dedicado. Mas apesar disso, uma sensação de incompletude persistia. Helena frequentemente se perdia em seus pensamentos, deixando-se levar por devaneios que lhe ofereciam um alívio temporário. Ela se imaginava em uma casa grande e moderna, com janelas do chão ao teto oferecendo vistas deslumbrantes do mar, uma casa onde todos os cômodos brilhavam com luxo. Via obras de arte contemporâneas penduradas nas paredes, suntuosos tapetes persas sob seus pés e móveis de couro importado. Imaginava-se ao volante de um carro importado, com os cabelos ao vento, circulando livremente por estradas ladeadas por palmeiras, ou vestida com vestidos elegantes, caminhando confiantemente em eventos sociais. Tudo isso contrastava fortemente com a pequena e modesta casa que dividia com Roberto, simples e funcional, mas desprovida de qualquer esplendor. Imagens em revistas de moda e design de interiores, bem como programas de televisão com celebridades e ricos, alimentavam esses desejos não realizados. Cada anúncio, cada cena de vida luxuosa, parecia sussurrar para ela que sua vida poderia ser muito mais do que era atualmente. Ela passou a acreditar, aos poucos, que merecia mais do que aquela existência simples e comum, que em algum lugar, uma versão mais gloriosa de sua vida a aguardava. Helena começou a observar as pessoas ao seu redor com uma ponta de inveja. As mulheres com quem cruzava nas boutiques, vestidas com roupas de grife, bolsas caras e joias brilhantes, pareciam personificar tudo o que ela desejava. Até mesmo suas amigas, algumas das quais haviam conseguido ascender socialmente ou se casado com homens ricos, refletiam a imagem de um mundo ao qual ela aspirava, mas que ainda lhe escapava. Essa comparação constante a mergulhava em uma amargura opaca, tornando cada vez mais difícil apreciar as pequenas alegrias de sua vida cotidiana.
Roberto, por sua vez, parecia não perceber a turbulência interior que agitava Helena. Para ele, a vida deles era satisfatória, pontuada por prazeres simples, refeições compartilhadas, passeios de domingo no parque e planos tranquilos para o futuro. Ele não entendia por que Helena às vezes se distanciava, perdida em pensamentos que pareciam levá-la para longe do casulo deles. No entanto, aquele desejo insaciável por algo maior, algo mais brilhante, continuava a crescer dentro dela, ameaçando o equilíbrio que haviam construído pacientemente juntos. Ela se perguntava cada vez mais se havia feito a escolha certa, se aquela vida que estava levando com Roberto era realmente aquela que a realizaria a longo prazo. Sua mãe, Dona Teresa, uma mulher sábia e tranquila, sempre personificou os valores tradicionais que Helena fora criada para acreditar. Dona Teresa viveu uma vida marcada pela simplicidade, paciência e profunda gratidão pelas pequenas coisas, o aconchego de um lar unido, o riso compartilhado durante uma refeição e a satisfação de um dia de trabalho árduo. Ela frequentemente tentava incutir em Helena a importância do amor verdadeiro, do respeito mútuo e da união familiar, pilares que, segundo ela, sustentavam a felicidade duradoura. Dinheiro e luxo não compram paz de espírito, minha filha, Dona Teresa costumava lhe dizer, olhando-a com aquela ternura infalível. O que importa é o amor que você recebe e dá. O resto é passageiro. Mas apesar da profundidade daquelas palavras, elas agora escapavam de Helena sem deixar vestígios. Os sábios conselhos de sua mãe, antes tranquilizadores e reconfortantes, pareciam distantes de suas preocupações atuais. Helena não conseguia mais se concentrar nos valores que tanto prezava. Ela via apenas aparências, os lampejos das vidas que observava através de telas e vitrines, e se deixava cada vez mais atraídos por essas imagens cintilantes. Dona Teresa, embora ciente do desenvolvimento da filha, manteve-se paciente. Observou com tristeza o afastamento de Helena dos ensinamentos que estruturaram a família por gerações. Para ela, simplicidade não era sinônimo de carência, mas sim de liberdade. Sempre acreditara que um lar construído com base no amor e no respeito oferecia a maior riqueza que uma mulher poderia almejar. Teresa viverá ao lado do falecido marido por décadas, em um relacionamento construído sobre esses alicerces sólidos, e não entendia por que Helena parecia rejeitá-los em favor de sonhos superficiais. Minha filha, eu sei que você olha para essas coisas bonitas com inveja, mas elas não podem preencher o vazio que você sente em seu coração. O luxo brilha por fora, mas por dentro pode deixar um arrepio profundo. Não perca de vista o que é real, o que é verdadeiro, ela repetia durante suas longas conversas, na esperança de despertar em Helena a lembrança daquela sabedoria passada. Mas Helena não via mais o que sua mãe via. Sonhos com casas luxuosas e carros caros invadiam seus pensamentos dia após dia. Ela se comparava constantemente a outras mulheres que seguia nas redes sociais ou que cruzava com elas pela cidade, mulheres que pareciam ter tudo, beleza, sucesso, dinheiro. Ela acreditava que essas coisas eram sinônimos de felicidade e que se conseguisse alcançá-las, finalmente se sentiria completa. As palavras de Dona Teresa, apesar de verdadeiras, pareciam distantes demais para ressoar com ela hoje. Na mente de Helena, o amor, o respeito e a união familiar que sua mãe tanto prezava haviam perdido o brilho diante do brilho e das promessas de uma vida mais glamourosa. Ela via Roberto com outros olhos, não como o homem amoroso e fiel que sempre fora, mas como alguém que não podia lhe oferecer a vida dos sonhos que ela tanto almejava. Às vezes, quando a mãe ligava para conversar, Helena se via sem realmente ouvir mais, com os pensamentos já em outro lugar, perdida em fantasias de riqueza e sucesso social. Dona Teresa, por sua vez, continuava a ter esperança de que a filha acabasse entendendo que a felicidade não reside no que se possui, mas em como se vive e compartilha o cotidiano. Ela sabia que certas verdades levavam tempo para se enraizar e estava disposta a esperar, mantendo a esperança de que Helena um dia se lembrasse de que o amor, e não o dinheiro, era a chave para uma vida plena. Quando seus filhos cresceram e começaram a voar sozinhos, Helena foi tomada por uma profunda sensação de vazio. Sentiu uma perda de rumo, como se sua vida, antes dedicada aos filhos e ao bem-estar deles, tivesse repentinamente perdido todo o sentido. Incapaz de suportar a assombrosa sensação de inutilidade, decidiu resolver a situação por conta própria. Encontrar um emprego parecia a melhor solução para ocupar sua mente e preencher o vazio. Assim, Helena conseguiu um cargo de secretária em uma empresa de prestígio no coração da cidade, um lugar onde esperava não apenas obter alívio financeiro, mas também recuperar alguma forma de satisfação pessoal. No início, o trabalho era uma lufada de ar fresco. Ela descobriu um mundo que só conhecia através de revistas ou vitrines.
Seus colegas e superiores levavam um estilo de vida que ela jamais ousara imaginar: carros luxuosos e reluzentes estacionados em frente ao escritório, roupas dos melhores estilistas e conversas que giravam em torno de viagens exóticas e noites em restaurantes com estrelas Michelin. Todos os dias a caminho do trabalho, Helena absorvia esse mundo brilhante, na esperança de que ele eventualmente preenchesse sua crescente insatisfação. No entanto, à medida que se aprofundava nesse mundo brilhante, algo dentro dela começou a mudar. O conforto caloroso e simples de sua vida passada com o marido, Roberto, de repente pareceu insípido, quase insignificante. Sua pequena casa, suas refeições modestas, mas preparadas com carinho, suas conversas tranquilas após um longo dia. Tudo isso agora parecia insignificante comparado à grandeza do que ela secretamente aspirava. Ela se viu sonhando com uma existência mais opulenta, com um marido mais ambicioso, mais em sintonia com este mundo de sucesso material. O amor sincero e estável que Roberto sempre lhe oferecerá, outrora sua maior riqueza, estava gradualmente se tornando uma fonte de insatisfação. Um lembrete constante do que ela agora considerava uma vida modesta demais, em forte contraste com o luxo que a cercava todos os dias. Um dia tudo mudou para Helena quando ela recebeu uma oferta que parecia o tão esperado ponto de virada em sua vida, uma promoção de prestígio. Essa nova posição lhe oferecia muito mais do que um simples aumento salarial. Era uma oportunidade de acessar um mundo com o qual ela sonhava há muito tempo, mas nunca acreditara acessível. Viagens de negócios ao redor do mundo, jantares com figuras influentes e um lugar em um círculo social de elite que até então parecia reservado para outros. Era a promessa de um futuro brilhante, cheio de promessas e reconhecimento, muito diferente da rotina modesta que ela levará até então. Sem hesitar, e principalmente sem contar a Roberto, ela aceitou a oferta. Essa escolha, aparentemente inócua aos seus olhos, marcaria, no entanto, o início de uma profunda ruptura. Ao saber da notícia, Roberto ficou desconcertado, quase magoado, com o entusiasmo transbordante de Helena pela promoção. Expressou seus medos a ela, lembrando-a de tudo que haviam construído juntos, o lar, a família e o amor simples que os unira por tantos anos. Tentou convencê-la a abandonar a vida agitada que acreditava, a distrairia do que era verdadeiramente importante. Mas Helena, agora consumida por suas aspirações de grandeza, não via mais as coisas da mesma perspectiva. O que antes acalentara agora lhe parecia sufocante e limitador demais. Sua mente já estava em outro lugar, absorta pela ideia de uma vida de prestígio e opulência. Logo depois, as viagens começaram. Essas viagens de negócios que inicialmente eram uma oportunidade para ela se sentir viva e valorizada, rapidamente se tornaram uma fuga. Cada viagem a afastava ainda mais de sua vida de mãe e esposa. Os jantares em família tornaram-se mais raros, as conversas com Roberto tornaram-se cada vez mais superficiais, como se um muro invisível se erguesse entre eles. Enquanto Roberto cuidava das crianças, preparava as refeições e mantinha a casa em ordem, Helena mergulhava cada vez mais nesse mundo luxuoso. Suas semanas eram preenchidas com conferências em hotéis 5 estrelas, reuniões em locais da moda e festas em cidades onde tudo parecia brilhar mais do que qualquer coisa que ela já conhecera. Longe de casa, ela estava inebriada por essa nova vida. Os olhares de admiração que recebia, as conversas animadas com pessoas influentes e a sensação estimulante de finalmente pertencer a uma esfera exclusiva reforçavam sua convicção de que havia feito a escolha certa. No entanto, nessa ascensão meteórica, Helena não percebeu que estava se tornando uma estranha para aqueles que mais a amavam. Seus filhos, que antes encontravam conforto em seus braços, começavam a sentir sua ausência cruelmente. Roberto, por sua vez, observava sua esposa se transformar diante de seus olhos, incapaz de reconhecê-la na mulher que um dia compartilhara seus sonhos simples e autênticos. Lentamente as ausências de Helena foram se prolongando, estendendo o tempo como uma sombra silenciosa invadindo a casa. No início, ela voltava para casa todos os fins de semana, com os braços carregados de presentes suntuosos, lenços de seda oriental, joias delicadas e perfumes com aromas exóticos, e presenteava a família com histórias cativantes de suas viagens a terras distantes. Suas histórias, repletas de encontros fascinantes e aventuras emocionantes, tinham o poder de tornar suas ausências mais suportáveis. Mas, gradualmente, esses fins de semana regulares tornaram-se menos frequentes. O que começou como alguns dias transformou-se em semanas, depois meses de ausência. Sofia e Daniel, então adolescentes, começaram a sentir com mais intensidade o vazio deixado pela mãe. Esse vazio era palpável em todos os cantos da casa.
À mesa, onde um assento frequentemente permanecia desocupado, nas conversas em que seu riso fazia muita falta e nos momentos de dúvida e ansiedade, quando suas palavras reconfortantes não conseguiam mais acalmá-los. Quanto a Roberto, ele se esforçava para manter o equilíbrio familiar, tentando preencher o vazio deixado por Helena com um carinho redobrado pelos filhos. Preparava refeições, ajudava Sofia com os deveres de casa e acompanhava Daniel aos jogos, sempre sorrindo e garantindo que tudo ficaria bem. Mas todas as noites, quando se encontrava sozinho no quarto, o peso da ausência dela pesava em seu coração. O mesmo coração que, apesar de todos os seus esforços para se manter forte, se desintegrava um pouco mais a cada dia, corroído pela solidão e pela incerteza. Helena, por sua vez, parecia flutuar em uma nova realidade, inebriada pelo turbilhão efervescente de sua nova vida. Longe das restrições e responsabilidades de seu lar, ela se viu imersa em um mundo de festas suntuosas, onde risos e cacos de cristal se misturavam aos murmúrios de conversas abafadas. Ela se movia com facilidade naquele ambiente opulento, convivendo com empresários influentes, artistas renomados e celebridades cujos rostos sempre pareciam iluminados pelos holofotes. Ela descobriu lugares onde o tempo parecia parar, onde as paredes douradas guardavam segredos de uma vida que ela até então só havia tocado em seus sonhos. Um homem em particular havia capturado sua atenção. Alejandro, um rico industrial com um carisma magnético, rapidamente se tornou presença constante em seus encontros sociais. Com seu sorriso irresistível e presença natural, ele se movia pelo mundo com uma confiança desconcertante. Alejandro era tudo o que Helena sempre desejara, mas nunca ousara almejar. Ele personificava luxo e poder, a promessa de uma vida vibrante e emocionante, longe das rotinas monótonas de seu passado. Logo, o relacionamento deles foi além das simples cortesias trocadas em eventos sociais. Alejandro, com sua atenção especial e charme irresistível, conseguiu quebrar as barreiras que Helena havia imposto a si mesma. O que começou como conversas encantadoras e olhares demorados tornou-se mais íntimo. Eles se encontraram em suntuosas suítes de hotel, lugares onde o mundo exterior não tinha mais poder, onde ela podia se permitir ser outra versão de si mesma. Para Helena, Alejandro representava tudo o que Roberto jamais lhe oferecerá: luxo deslumbrante, a excitação constante de uma vida de privilégios e uma fuga sedutora da vida modesta e previsível que ela havia deixado para trás. Ela se sentia livre, como se um novo caminho se abrisse diante dela, um caminho pavimentado com infinitas possibilidades e promessas de grandeza. Mas, nessa corrida frenética em direção ao desejo e à gratificação imediata, Helena ainda não se dava conta de quão longe estava se afastando daqueles que, em casa, continuavam a esperá-la, ansiando em vão por seu retorno. Mas, no fundo, Helena sabia que retornar à sua antiga vida se tornará impensável. O peso das responsabilidades familiares, a sombra da rotina e o tédio que sentia em sua antiga existência pareciam agora tão distantes quanto irreversíveis. Cada momento passado no luxo, cercada por pessoas fascinantes, reforçava sua crença: ela havia cruzado um ponto sem retorno. No entanto, seu coração estava constantemente dilacerado. Por um lado, a culpa a consumia. Ela havia abandonado sua família, Roberto, Sofia, Daniel, e mesmo que tentasse bani-los de seus pensamentos, a ausência deles a assombrava. Ela se lembrava dos sorrisos de seus filhos, dos momentos de ternura que compartilhavam, do amor incondicional de Roberto, que nunca falhava apesar das dificuldades. Por outro lado, a necessidade irreprimível de sua nova existência impunha-se a ela como um vício. Ela havia construído uma vida onde cada dia trazia uma nova emoção, uma promessa de aventuras e prazeres que sua antiga vida não podia mais oferecer. O luxo, o poder, a atenção de Alejandro e o turbilhão dessa vida brilhante faziam seu coração bater de uma forma que ela nunca havia conhecido. Ela havia descoberto outra versão de si mesma, uma mulher livre dos grilhões da vida cotidiana, e não conseguia mais se forçar a voltar a ser a esposa dedicada e mãe solidária. Foi então que ela tomou uma decisão radical. Uma decisão que em sua mente acabaria com a dolorosa tensão entre suas duas vidas. Helena planejou meticulosamente sua partida. Uma maneira de traçar um limite definitivo para seu passado sem ter que confrontar diretamente as consequências de seu abandono. Ela encenou seu próprio desaparecimento durante uma de suas muitas viagens com Alejandro. Tudo foi calculado. Os detalhes de um trágico acidente, uma queda em uma remota região montanhosa, onde as chances de encontrar seu corpo seriam mínimas. Ela deixou para trás pistas vagas, mas convincentes, pertences pessoais espalhados e rumores cuidadosamente orquestrados sobre sua morte acidental começaram a circular.
Helena esperava que ao remover os filhos e Roberto de sua vida para sempre, eles pudessem finalmente se curar. Eles poderiam ficar devastados no início, ela sabia, mas acreditava que a dor da perda seria mais fácil de suportar do que a dor da traição. Com o tempo pensou, eles a esqueceriam, seguiriam em frente sem ela. Talvez Roberto conhecesse outra mulher, alguém capaz de lhe dar o amor e a estabilidade que ele merecia. Sofia e Daniel cresceriam sem o fardo de suas ausências inexplicáveis, construindo uma vida onde ela não passaria de uma lembrança distante. No entanto, esse plano cuidadosamente elaborado não era apenas uma tentativa de libertar sua família, era também uma fuga egoísta. Ao encenar a própria morte, Helena esperava escapar da culpa que a atormentava. Ela queria desaparecer da vida dele sem ter que enfrentar a dor e a desilusão. Mas apesar de seus esforços para se convencer de que essa solução era a melhor para todos, uma parte dela sabia que essa partida deixaria cicatrizes profundas, perguntas sem respostas e um vazio irremediável. No entanto, Roberto nunca conseguiu virar a página. Todas as manhãs ele vagava pela praia, onde haviam compartilhado tantas lembranças felizes, buscando respostas na imensidão do mar. As ondas batendo em seus pés pareciam sussurrar ecos do passado, revivendo constantemente imagens do tempo que passaram juntos. Ele se apegou às lembranças de Helena, recusando-se a acreditar que ela realmente havia partido para sempre. O aroma salgado do ar o lembrava do amor deles, e ele vivia na esperança absurda de revê-la. Foi assim que certa manhã, naquele dia de neblina, ele a viu. A neblina parecia estar brincando com sua visão, mas ele não podia estar enganado. Era definitivamente ela, Helena. Seu coração parou por um instante, como se estivesse preso entre a alegria repentina de revê-la e o terror do que estava descobrindo. Ela não estava sozinha. Abraçada por um homem que ele não conhecia, ela parecia feliz, serena, como se os meses de separação não tivessem deixado vestígios nela. Para Roberto, era como se seu pior pesadelo tivesse se tornado realidade. A dor daquela visão o mergulhou em uma fúria silenciosa, uma raiva surda que ele não conseguia expressar exceto por meio de pensamentos sombrios. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma fúria que ele lutava para conter. Sem pensar, ele o seguiu, seus passos afundando na areia úmida. Ele queria entender por que ela havia partido sem dizer uma palavra. Como ela poderia apagar tudo o que haviam vivenciado? Cada gesto carinhoso que ela trocava com aquele homem desconhecido era uma facada nas costas. Helena, por sua vez, acreditava que tudo havia ficado para trás. Ela havia reconstruído sua vida, encontrando neste homem uma nova estabilidade, uma forma de felicidade que sentia merecer depois de tantos anos de tormento. O passado com Roberto agora parecia distante, como um sonho que se desfez. Mal sabia ela, porém, que Roberto não pretendia simplesmente vê-la desaparecer pela segunda vez. Em sua mente atormentada, ele estava pronto para fazer qualquer coisa para tê-la de volta, ou pelo menos, para não perdê-la novamente. Nos dias que se seguiram a essa descoberta, Roberto foi tomado por um turbilhão de emoções que lutava para controlar. O amor que sempre sentirá por Helena misturava-se a uma profunda traição, a uma dor insuportável que crescia a cada momento. Ele continuava a rever aquela cena na praia, Helena nos braços de outra pessoa, sorrindo como se o passado nunca tivesse existido. Cada pensamento era uma nova tortura e, no entanto, apesar da raiva e da dor, um resquício daquele amor inextinguível persistia dentro dele. Estava deixando-o louco. Como ele ainda poderia amá-la quando ela o apagara tão cruelmente de sua vida? Roberto oscilava entre a raiva e a tristeza. Em alguns dias, sentia-se consumido pela fúria, assombrado pela ideia de confrontá-la, de exigir justiça, de entender por que ela o abandonara por outra pessoa. Em outros, sentia-se simplesmente vazio, perdido, oprimido pela realidade de que ela não era mais a mesma, de que havia escolhido viver uma vida à qual ele não pertencia mais. O silêncio de suas lembranças tornava-se ensurdecedor, cada canto da casa o lembrava de Helena, cada objeto carregado de uma lembrança compartilhada. Ele era como um fantasma, vagando por uma vida que agora lhe parecia estranha. No entanto, no fundo, ele sabia que precisava encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Não podia continuar a se perder em pensamentos intermináveis, alimentando essa obsessão que o consumia por dentro. Essa necessidade de uma resposta crescia a cada dia, forçando-o a tomar uma decisão. Precisava conversar com ela, expressar suas emoções em palavras, mesmo que isso significasse abrir a porta para um novo sofrimento. Não podia mais fugir. Foi durante uma noite particularmente difícil, quando a dor se tornava insuportável, que ele tomou essa decisão. Sem conseguir dormir, com a lua iluminando fracamente seu quarto, sentou-se à escrivaninha e pegou um pedaço de papel.
As palavras que ele nunca conseguirá dizer, tudo o que guardara para si durante anos, começaram a transbordar para a página. Ele escreveu incansavelmente, como se cada linha o aliviasse de um peso que carregava há muito tempo. Esta carta não se limitava a culpá-la pela traição. É claro que ele mencionou a dor que sentiu ao vê-la com outro homem, mas foi além dessa ferida recente. Roberto revisitou a história deles, os momentos felizes e as promessas que fizeram. Lembrou-a do quanto ela significava para ele, do quanto ele acreditava no amor deles. Também confessou suas próprias falhas, seus erros, os arrependimentos que carregou por anos. As coisas não ditas, as discussões que nunca conseguiram resolver, os silêncios que cresceram entre eles. Ele finalmente colocou tudo isso no papel. Mas, acima de tudo, Roberto expressou sua necessidade de entender por que ela havia ido embora. Por que ela havia apagado a história deles como se nunca tivesse importado. Ele não estava pedindo que ela voltasse, nem mesmo que se arrependesse de suas escolhas, mas simplesmente que lhe oferecesse a verdade. Uma explicação para o que o assombrava dia e noite. Ele encerrou a carta dando-lhe a escolha. Se você quiser que isso acabe aqui, eu respeitarei seu silêncio. Mas se você ainda tiver algo a dizer, estou pronto para ouvir. Assim que a carta foi escrita, ele sentiu uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu como se tivesse recuperado algum controle sobre a situação, mesmo que as dúvidas persistissem. Lacrou o envelope e o colocou sobre a mesa, perguntando-se se Helena se daria ao trabalho de ler suas palavras, de atender ao seu chamado. Mas acontecesse o que acontecesse, ele sabia que não havia como voltar atrás. Algumas semanas depois, enquanto Helena desfrutava de um jantar luxuoso com Alejandro em uma vila particular com vista para o mar, uma carta lhe foi entregue por um garçom de olhar curioso. Ela reconheceu imediatamente a letra de Roberto, o traço que evocava tantas lembranças. Seu coração saltou no peito, uma onda de emoção a invadiu. Ela hesitou por um instante, segurando a carta nas mãos, a mente girando entre nostalgia e medo. O que ele poderia estar lhe dizendo depois de todo esse tempo? Por fim, movida por uma curiosidade insaciável, ela abriu o envelope e mergulhou nas palavras escritas pelo homem que tanto amara. As linhas cuidadosamente traçadas estavam imbuídas de tristeza e reprovação, mas também de um amor profundo, quase desesperado. Cada palavra parecia tocá-la no âmago do seu ser. Falava-lhe do passado deles, dos filhos, das risadas compartilhadas que outrora encheram o lar de aconchego. Evocava as memórias que ela tão rapidamente apagara, como se a vida deles juntos não tivesse passado de um sonho que se desfez. Mas o que mais a impressionou foi a maneira como ele a fez entender o que havia destruído ao escolher uma vida que não passava de uma ilusão. Roberto não se limitou a remoer o passado. Ele revelou as consequências de suas escolhas. Suas palavras ressoaram como uma melodia nostálgica e, apesar dos lampejos de sua vida atual, Helena começou a sentir um peso que pensava ter deixado para trás. A busca por luxo e grandeza que ela tanto idealizara de repente apareceu sob uma nova luz. O brilho dos diamantes e a promessa de noites douradas pareciam insignificantes comparados à profundidade do amor que ela havia perdido. Enquanto lia, Helena percebeu que sua busca por segurança e status social só a afastara do que era verdadeiramente importante. Ela se viu novamente envolvida naquela vida extravagante, cercada por pessoas que a amavam não por quem ela era, mas pelo que representava. O riso de Alejandro ecoando em seus ouvidos, de repente pareceu oco e vazio. Pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu que a busca pelo luxo tinha um preço muito mais alto do que qualquer coisa que ela possuísse. Ela havia se tornado uma estranha em sua própria vida, uma sombra da mulher que um dia fora. Mas uma pergunta permanecia: seria tarde demais para consertar o que havia sido quebrado? Lembranças de Roberto, dos filhos brincando no jardim, dos sonhos de construírem uma vida juntos, voltaram para assombrá-la. A carta era um apelo, um grito do coração que ressoava com a dor de suas próprias escolhas. Ela se sentia dividida entre dois mundos, o que havia escolhido repleto de glamour e ilusão, e o que havia abandonado, imbuído de um amor sincero e inabalável. Helena olhou para Alejandro, que continuava a conversar, alheio à sua turbulência interior. Naquele momento, ela compreendeu que, pela primeira vez, precisava encarar a sua realidade. Precisava decidir se realmente queria voltar para Roberto, para a vida que havia deixado para trás, ou se desejava continuar naquele caminho pavimentado com fingimento. A carta de Roberto era tanto uma ponte para o seu passado quanto um espelho para sua própria alma. Roberto, por sua vez, não esperava uma resposta. Sabia que a carta provavelmente não mudaria nada. Já havia perdido a mulher que amava, aquela que fora seu mundo, sua musa, seu refúgio.
Os dias que se seguiram à carta foram marcados por uma mistura de alívio e desespero. Ele finalmente se libertara do peso de suas emoções, mas continuava ciente de que o caminho que haviam tomado se distanciara demais um do outro. No entanto, no fundo, ele esperava por pelo menos uma coisa, que de uma forma ou de outra, Helena entendesse que aquilo de que ela havia fugido não era a simplicidade da vida deles, mas a verdadeira riqueza que sempre estivera ao seu alcance. Ele se lembrava das noites conversando sob as estrelas, das risadas compartilhadas com os filhos, das pequenas alegrias cotidianas que, embora aparentemente insignificantes, constituíam a verdadeira essência da existência deles. Roberto frequentemente refletia sobre aqueles momentos, sobre a autenticidade que suas vidas ofereciam. Lembrava-se de caminhadas na praia, passeios de bicicleta pelo bairro e das refeições simples, porém deliciosas, que preparavam juntos. Essas lembranças, embora tingidas de melancolia, lhe traziam um calor reconfortante. Em contraste com o luxo e a superficialidade que agora cercavam Helena, ele sabia que suas vidas tinham uma profundidade que poucos poderiam apreciar. Ele frequentemente se levantava ao amanhecer e vagava pela praia com a mente em turbulência. O som das ondas o confortava, mas também o lembrava do que havia perdido. Todas as manhãs ele observava o horizonte, na esperança de encontrar um sinal de sua antiga vida, algum sinal de esperança de que ela um dia voltaria à razão. No fundo, ele acreditava que a busca de Helena por riqueza e status não lhe traria a felicidade que ela almejava. Ela estava se perdendo em um mundo que, na opinião dele, jamais poderia rivalizar com o amor genuíno que compartilhavam. Ele se lembrou das muitas vezes em que lhe falará sobre seus sonhos, sobre o plano de construir uma casa onde cada cômodo fosse imbuído de sua história, de suas memórias. Mas com o passar da vida, esse sonho se dissipou gradualmente, substituído por aspirações mais materiais que ele acreditava apenas mascarariam um vazio interior. Os luxos que ela escolhera eram como véus, escondendo a beleza de uma vida repleta de amor, autenticidade e cumplicidade. Roberto sabia que a vida era feita de escolhas, mas esperava que Helena eventualmente percebesse que a riqueza não residia em objetos ou aparências, mas em relacionamentos humanos, em momentos compartilhados e no amor sincero. Ele esperou com dolorosa paciência por um eco da carta dela, um sinal de que ela havia compreendido, mesmo que um pouco, a profundidade do que havia deixado para trás. Mas com o passar dos dias, ele percebeu que qualquer que fosse o resultado, agora estava pronto para seguir em frente, munido de suas memórias e da sabedoria que havia adquirido ao longo do tempo. Depois de noites sem dormir e longas horas revirando a carta nas mãos, Helena tomou uma decisão. O que ela havia reprimido por tanto tempo agora irrompia com dolorosa clareza. O amor, a cumplicidade e o calor que ela havia deixado para trás valiam infinitamente mais do que qualquer luxo que ela já havia adquirido. Sentada naquela luxuosa vila com Alejandro, ela de repente se sentiu alienada daquele mundo de pretensão. A superficialidade do ambiente parecia mais opressiva do que nunca. Ela percebeu que, apesar das aparências, apesar dos objetos caros que a cercavam, estava sozinha, desconectada daquilo que um dia dera sentido à sua vida. Na manhã seguinte, depois de dormir mal, Helena levantou-se determinada. Lançou um último olhar para Alejandro, ainda profundamente adormecido, e percebeu que aquele homem, embora atraente e influente, nunca fora capaz de tocar sua alma como Roberto. Seu amor por Alejandro nunca fora tão profundo ou genuíno quanto o que compartilhara com o marido. O relacionamento deles não passava de uma ilusão dourada, um sonho de grandeza sem substância. Ela sentia um vazio imenso, ainda mais cruel do que a solidão da qual outrora fugira. Ela arrumou as malas rapidamente, com as mãos tremendo de excitação e medo. Seus pensamentos giravam, mas uma coisa era clara: ela precisava voltar. Precisava se reunir com sua família. O peso de sua decisão, que ela havia ignorado por meses, agora era insuportável. Essa nova vida lhe trouxera prazeres fugazes, mas ela sacrificará seu verdadeiro tesouro, o amor de Roberto e seus filhos. Poucos dias depois, após deixar Alejandro sem dizer uma palavra, Helena estava parada na porta da casa que um dia chamara de lar. Suas palmas estavam suadas, seu coração batia forte. Ela sabia que a estrada seria longa, que as feridas não cicatrizariam com um simples retorno, mas no fundo sentia que ainda havia tempo. Sentia uma falta terrível dos filhos, seus preciosos filhos. Ela se perguntava como eles a receberiam, se seus olhos suportariam o peso da traição ou se estariam cheios da esperança de que ela pudesse ser mãe deles novamente. Quanto a Roberto, ela não sabia como ele reagiria. Depois de tudo que ela o fizera passar, ele ainda poderia amá-la? Seria ele capaz de perdoá-la? Respirando fundo, ela bateu na porta.
Por alguns instantes que pareceram uma eternidade, houve silêncio. Então a porta se abriu lentamente revelando Roberto. Ele ficou ali com uma expressão cansada, mas ainda imponente, o olhar profundamente marcado pela dor e pelas lembranças. A princípio ele não disse nada, apenas a encarou, como se não conseguisse acreditar que ela estava realmente ali, parada diante dele. Roberto, ela sussurrou com a voz embargada pela emoção. Sinto muito. Cometi um erro terrível. Ele não respondeu de imediato, seus olhos buscando algo nos dela, talvez uma sinceridade que ele temia não encontrar ali. Ele havia sofrido tanto, lamentado tanto a ausência dela. Mas a mulher que ele via diante dele parecia diferente, mais humilde, mais vulnerável. Por que você está aqui, Helena? Ele finalmente perguntou com a voz rouca. Ela sentiu as pernas tremerem sob o peso da culpa. Estou aqui para consertar o que quebrei. Estou aqui por quê? Porque ainda amo você e as crianças. Eu entendo que te abandonei por uma vida que não significa nada. Não estou pedindo que me perdoe imediatamente, mas, pelo menos me deixe tentar. Um silêncio pesado caiu entre eles e, pelo que pareceu uma eternidade, Roberto refletiu. Lembranças de dias felizes, risadas compartilhadas e momentos íntimos inundaram sua mente, mas estavam entrelaçadas com a dor da traição. Ele queria afastá-la, dizer a ela que não suportava mais a dor. Mas, no fundo, o amor que sentia por Helena nunca havia desaparecido completamente. Foi esse amor que, apesar de tudo, lhe permitiu manter a esperança. Não vai ser fácil, Helena. As crianças estão bravas com você. Eu também estou bravo com você. Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Mas não posso negar que ainda te amo. Você vai ter que provar que está disposta a fazer qualquer coisa para nos reencontrar. As lágrimas de Helena caíram silenciosamente e ela sentiu, pronta para encarar o desafio. Sabia que o caminho para a reconciliação seria longo, mas estava determinada a reconstruir o que havia destruído. Roberto se afastou, deixando-a entrar. Foi um pequeno gesto, mas simbolizava a possibilidade de um novo começo. Na primeira noite em que voltou, as crianças permaneceram distantes, com os olhos cheios de desconfiança e dor. Helena sabia que reconquistá-las levaria tempo, que ela teria que reconquistar a confiança delas dia após dia. Mas estava pronta para isso, para se dedicar de corpo e alma a devolver àquela família o amor e a estabilidade que ela havia abandonado. Assim, aos poucos, com infinita paciência, Helena começou a reparar as rachaduras que havia causado. Redescobriu a beleza das pequenas coisas, as conversas com Roberto, o riso redescoberto dos filhos, os momentos simples que passavam juntos. A riqueza que tanto buscará em outros lugares estava ali, bem perto dela, nos olhares amorosos daqueles que quase perderá. Ela ainda não havia recuperado tudo, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava caminhando na direção certa. Todas as manhãs, ela se levantava cedo, preparando o café da manhã como antigamente, na esperança de que esses gestos familiares lembrassem Sofia e Daniel de uma época mais tranquila e despreocupada. Mas a princípio suas respostas eram breves, quase automáticas. Eles comiam em silêncio, evitando o olhar da mãe, como se não suportassem ver a culpa e a vergonha em seus olhos. Roberto também permaneceu distante. Mesmo que a raiva inicial parecesse ter diminuído, ele não baixou a guarda. Observou Helena, tentando determinar se aquele retorno era sincero ou se ela acabaria indo embora. A ferida do abandono ainda estava aberta, e ele não estava pronto para perdoá-la tão facilmente. As conversas entre eles eram raras, muitas vezes limitadas a trocas triviais sobre a casa ou os filhos. No entanto, algo invisível permanecia como um tênue fio ainda os conectando. Mas, por enquanto, era difícil saber se esse fio se manteria ou se romperia. Com o passar das semanas, Helena tentou demonstrar, não com palavras mas com ações, que estava disposta a fazer qualquer coisa para reparar o que havia destruído. Ela não esperava que tudo voltasse ao normal num estalar de dedos. Sabia que o perdão tinha que ser conquistado, que se constrói com o tempo, como uma parede danificada que se conserta tijolo por tijolo. Com Sofia e Daniel, ela começou a sugerir atividades que eles gostavam, um passeio no parque, um filme em família ou jogos de tabuleiro à mesa. A princípio, eles concordaram relutantemente, respondendo às suas tentativas com silêncios constrangedores ou gestos desinteressados. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Durante um passeio no parque, Sofia sorriu ao ver uma cena engraçada. O sorriso foi passageiro, mas acendeu o coração de Helena, dando-lhe esperança de que nem tudo estava perdido. Com seu filho mais novo, Daniel, a tarefa era mais difícil. Ele fora o mais afetado pela partida dela, e Helena viu em seus olhos uma tristeza profunda, uma raiva surda que ele lutava para expressar.
Ele se retraiu em um silêncio teimoso, respondendo às suas perguntas apenas com acenos de cabeça ou monossílabos. Um dia, porém, quando ela se ofereceu para ajudá-lo com a lição de casa, ele aceitou, quase com relutância. Foi uma pequena vitória, mas para Helena, cada gesto de reconciliação contava. Quanto a Roberto, ele observava de longe, sempre em guarda. Lembranças dos anos que passaram juntos, das alegrias que compartilharam, muitas vezes o assombravam, mas estavam entrelaçadas com a dor da traição. Certa noite, enquanto as crianças estavam na cama, ele se aventurou a falar com ela mais profundamente, pela primeira vez desde seu retorno. Eles discutiram seus erros, seus arrependimentos e os motivos que levaram Helena a se mudar. A conversa foi difícil, cheia de palavras não ditas, mas foi um primeiro passo para uma possível reconciliação. Sei que não será fácil, Roberto, disse ela com a voz trêmula. Mas farei qualquer coisa para reconquistar sua confiança. Sei que quebrei algo precioso. Roberto a encarou por um longo tempo antes de responder, com os olhos turvos de uma tristeza que nunca o abandonara desde que ela partirá. Não foi só a minha confiança que você quebrou, Helena. Foi a da Sofia e do Daniel. Foi a sensação de segurança deles, a ideia que eles tinham do que é uma família. Vai ser mais difícil fazê-los entender que você voltou para ficar. Helena sentiu. Ela sabia que suas palavras eram verdadeiras. O caminho seria longo e cheio de desafios, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. Todos os dias, ela se esforçava para estar presente para os filhos, para reconstruir os laços que havia negligenciado por tanto tempo. Aos poucos, as barreiras começaram a cair. Sofia acabou confidenciando a ela suas preocupações com a escola, enquanto Daniel timidamente perguntou um dia se ela poderia ler uma história para ele antes de dormir, como antes. O riso voltou lentamente à casa, tímido a princípio, depois mais espontâneo. Os momentos passados juntos, embora ainda tingidos de fragilidade, trouxeram a família de volta à vida. As feridas ainda não estavam cicatrizadas, mas estavam lentamente começando a se fechar, graças ao amor paciente de Helena. Certa noite, depois de ajudar Sofia com a lição de casa, Roberto se aproximou de Helena na cozinha. Respirou fundo, como se estivesse se preparando para o que estava prestes a dizer. Você está se esforçando, eu vejo, disse ele suavemente. E estou começando a acreditar que talvez possamos começar de novo. Mas saiba que nunca vou esquecer. Vai levar tempo. Helena assentiu com os olhos cheios de gratidão. Eu entendo, Roberto. E estarei aqui, todos os dias para mostrar que nunca vou embora. Naquela noite, enquanto o silêncio da noite envolvia a casa, Helena sentiu uma espécie de paz pela primeira vez em muito tempo. Ela ainda não havia recuperado tudo, mas, pela primeira vez, sentiu que aquela família desfeita poderia, com tempo e amor, recuperar a unidade perdida. Com o tempo, a casa de Helena tornou-se um refúgio de paz, onde o amor e a compreensão superaram lentamente as mágoas do passado. O riso das crianças ecoou pelos corredores mais uma vez, e cada dia trazia sua cota de pequenos milagres, um olhar cúmplice trocado com Roberto, uma gargalhada de Sofia, um abraço inesperado de Daniel. Esses momentos, embora simples, eram os alicerces de uma nova vida, construída sobre experiências compartilhadas e memórias renovadas. Helena compreendeu que o caminho para a redenção e o perdão não se mede em grandes declarações ou gestos espetaculares, mas na soma de ações diárias. Na determinação de acordar todos os dias com a vontade de fazer melhor. Ela se envolveu na escola de Sofia e Daniel, participando de atividades familiares, conhecendo os amigos dos filhos e valorizando pequenas vitórias. Os laços entre eles se fortaleceram e a confiança, embora frágil, começou a se reconstruir. Certa noite, enquanto todos se reuniam à mesa para jantar, Helena sentiu um calor suave envolvê-la. Seus risos e conversas formavam uma melodia familiar, um eco da vida que um dia compartilharam. Ela olhou para Roberto e em seus olhos viu um vislumbre de reconciliação. Ainda não estavam onde queriam estar, mas avançavam, de mãos dadas, em direção a um futuro com o qual começavam a sonhar juntos. Helena sabia que ainda haveria desafios pela frente, que as feridas levariam tempo para cicatrizar completamente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela tinha fé no futuro deles. Estava determinada a construir uma vida repleta de amor, respeito e compreensão, pronta para valorizar cada momento com aqueles que mais significavam para ela. Enquanto observava seus filhos brincando e rindo, Helena percebeu que a verdadeira riqueza não residia nos bens materiais, mas nas conexões humanas que ela quase perderá. Ela havia encontrado o caminho de volta não apenas para casa, mas para si mesma. E nessa busca, ela redescobriu o propósito de sua vida, estar presente para sua família, amar incondicionalmente e nunca perder a esperança.